Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. Olá, bem-vindos! Vai começar o programa CPT, o programa que quer ser uma boa companhia para você. Eu sou o pastor e psicólogo André Cardoso e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, na minha experiência, é pouco debatido e pouco conversado, tanto dentro de casa quanto na igreja, que é a sexualidade do casal cristão. Eu sou terapeuta de família e de casal também, sou psicólogo formado pela UBRA, aqui do Rio Grande do Sul, de Canoas. Tenho mestrado em psicologia clínica e formação em terapia de casal e família pela Unicinos, que também é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul. Então, a minha prática e a minha experiência e a minha formação me ajudaram a perceber algumas coisas sobre a sexualidade dos casais e eu quero repartir algumas coisinhas com vocês. Não tenho pretensão de forma alguma que esse vídeo seja um tratado ou que ele englobe tudo, né, que dá para falar sobre sexualidade. Mas eu acho que tem um ponto importante que é uma pergunta que muitas pessoas às vezes me fazem, especialmente quem vem me procurar vindo do contexto cristão, que é a seguinte: qual é a diferença na sexualidade do casal cristão e do casal que não é cristão? Será que tem diferença? O que vocês acham? Antes de falar um pouquinho, eu queria que você pausasse esse vídeo, pensasse sobre isso, né? E depois escrevesse aqui embaixo os seus comentários do vídeo. Se você está nos ouvindo agora pela rádio também, né? Pense um pouco sobre essa pergunta. Tem diferença, será, na sexualidade do casal cristão e no casal que não é cristão? Vamos lá então. Olha, primeiramente, sim e não. Olha que resposta dúbia, né? Tem diferença porque o casal cristão, ele leva em consideração as orientações de Deus sobre sexualidade, né? E lá na Bíblia, o apóstolo Paulo, né? Já no Antigo Testamento, Deus tem orientações sobre sexualidade, mas também no Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, quando ele fala que um casal cristão é um só, né? Assim como lá no Gênesis Deus falou, olha, vocês são um só. Então aquilo que vocês decidirem em conjunto e de acordo com a fé que vocês têm, tá valendo, né, na sexualidade de vocês. Vocês podem viver a sexualidade de vocês sem culpa e sem nenhum tipo de restrição, desde que isso faça bem para vocês e que não cause sofrimento ao casal ou ao outro, né, da dupla conjugal. Por quê? Porque às vezes a sexualidade ela é vivida com um monte de fantasias, né, que a gente carrega da infância, a gente carrega da criação que a gente recebeu dos nossos pais, muitas vezes algo inadequado que a gente ouviu de um adulto na infância ou até mesmo na nossa igreja, né, dentro da igreja que a gente participa. Por quê? Porque lá também não se fala muito e não se discute a sexualidade como se a sexualidade fosse uma área proibida da vida, e ela não é, né? Sexualidade humana, mas especialmente entre os casais, ela é uma parte da vida humana, né? É da vontade de Deus. Aliás, quando Deus criou o ser humano, ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e isso se dá através do sexo e da sexualidade. Bom, então o casal cristão, ele precisa levar em consideração, na minha singela opinião, em primeiro lugar, a fé que eles têm, né, de que o corpo é um templo de Deus, é um templo onde Deus habita e, portanto, ele tem que ser tratado com muito respeito, com muito cuidado, né, e não ser visto como apenas um objeto que a gente pode usar e descartar quando a gente quer, porque não é assim, né? Deus tem um carinho todo especial pelo nosso corpo, tanto é que ele vai ressuscitar o nosso corpo no último dia. É o nosso corpo, não é um outro corpo. Pois bem, mas também Deus nos permitiu viver toda a intensidade da nossa sexualidade com o nosso cônjuge da maneira que a gente decidir que é legal. Então, eu espero que essa reflexão seja profunda, impactante e seja importante na vida de cada um de nós. Pois bem, acontece que
para viver essa sexualidade, a gente tem que primeiramente se conhecer. E eu costumo dizer para os casais que me procuram que quando a gente casa e vai para o nosso quarto e deita na nossa cama como casal, ali tem pelo menos 6 pessoas deitadas ali, né? Por que 6 pessoas? Porque tem eu e a minha companheira, né, minha esposa, e tem o meu pai e minha mãe, e o pai e a mãe dela deitados ali também. Mas calma, não é fisicamente, é aqui na cabeça, né? Então tem pelo menos 6 pessoas, porque toda a vivência de sexualidade que a gente vai ter ali como casal, ela vem da nossa criação, né? Daquilo que nos foi dito como que a gente deve se comportar sexualmente. Ou, eu acho que aí a maioria das pessoas sim, vai se enquadrar aí, daquilo que não foi dito, porque tem estudos publicados em revistas bem importantes, né, brasileiras e internacionais, mas eu vou me referir aqui ao contexto brasileiro. Tem estudos publicados mostrando que a sexualidade é um tabu ainda entre muitas famílias e especialmente dentro das famílias que são religiosas. Não se fala sobre isso, né? Faça a pergunta para você mesmo se seus pais sentaram com você, explicaram, conversaram sobre sexualidade, ou você aprendeu só na escola métodos contraceptivos e saúde sexual, né, para não contrair doenças e como é que funciona o corpo. Pois é, na maioria das vezes a conversa que os adultos acham que tem com a gente na infância sobre sexualidade gira em torno disso, né? Não contrair uma doença, o teu corpo funciona assim e não vai engravidar. Ponto final. Essa é a conversa sobre sexualidade. Aí a gente cresce e casa, o que acontece? A gente não sabe nada sobre sexualidade. E isso acaba influenciando. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz, né, no início da nossa conversa. O que diferencia a sexualidade do casal cristão da sexualidade do casal não cristão? Em primeiro lugar, Deus na relação, né? Deus está na relação do casal cristão e tudo que a gente aprende sobre a vontade de Deus precisa ser considerada na nossa convivência como casal e, claro, também na sexualidade. E o casal não cristão talvez não leva isso em consideração, e aí vem toda uma gama de entendimentos sobre o que Deus quer e espera de cada pessoa, e isso é bem importante. Mas, em se tratando de aquilo que a gente faz como casal entre 4 paredes, não tem diferença, né? A sexualidade pode ser vivida da forma que a gente quiser, desde que, vou repetir, não fira e não traga culpa nem sofrimento para nenhum dos cônjuges. Se isso acontecer, daí é preciso parar, conversar, repensar as práticas que a gente faz, né, como casal nessa área da sexualidade, e se a gente não conseguir, a gente pode e deve buscar ajuda, né, buscar uma ajuda profissional, e eu indico fortemente um psicólogo formado por uma universidade e, se possível, com pós-graduação e especialização na área da sexualidade de casais, que vai ser muito importante. Um bom profissional. Você encontra um bom profissional entrando no site dos conselhos regionais de psicologia e procurando ali tem toda a lista dos profissionais cadastrados e, inclusive, as suas formações. E se der, né, se esse profissional for um cristão, eu penso que também é uma coisa muito boa. Mas temos ótimos profissionais, éticos e bem preparados, que não são cristãos, mas que também são de grande valor, porque Deus usa todas as pessoas para nos ajudar. Pois bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar um e-mail aqui para o programa CPT ou para mim diretamente, né, psicólogoandrecardoso@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer de conversar mais e responder. Sei que é um assunto importante, que precisaria muitos encontros e bastante tempo para debater mais, tirar mais dúvidas, e eu fico à disposição para isso, mas o tempo aqui não nos permite. Um abraço, e eu desejo que você tenha uma bênção na sua vida e que a gente possa se ver em breve aqui no programa CPT.
Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.